mais uma palestra, né, hoje, de um membro externo, vamos dizer assim, à disciplina, né? Então, nosso convidado de hoje é o Vitor Moura, ele é colega de vocês, aluno, né, já está finalizando, né, quer dizer, está nos semestres finais, aí, nos finalmente aí do curso, e hoje ele vai falar um pouco para nós, ele tem bastante experiência nessa área, né, de gerência de configuração, e ele vai falar um pouco para nós sobre o Watchtower, né? Então, um pouco da parte de deploy, ou seja, gerenciamento de instâncias da sua aplicação que já estejam, né, em deploy, ou seja, em produção. Então, ele vai dar um pouco dessa ideia, né, e que é um pouco da experiência que ele tem desenvolvido aí no TCC. Então, só para fazer uma breve introdução. Se quiser complementar um pouco aí também. É isso aí. Não, eu queria só pedir, porque o Moura também já está trabalhando em startup nesse contexto de DevOps e utilizando, acho que um conjunto de ferramentas que é bem diferente do que a gente usa aqui na graduação, né? E eu queria só que, assim, quando você se apresentar, também contar um pouco dessa experiência que você está tendo e, pelo menos, assim, palavras do que tem de novidade nessa experiência que você está tendo, porque às vezes alguém se vê lançar nesse os termos perfil, aqui, né? os termos, que quem tiver interesse corre atrás ou sabe que você é uma pessoa que pode ajudar. Mas obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço aí o espaço para... Vocês sabem que eu gosto de sempre estar compartilhando experiências e tipo, tanto vendo experiências dos outros quanto compartilhando as minhas. Então, boa tarde, pessoal. Como os professores já comentaram, sou o Vitor Moura. Estou até adiantando um pouco da parte da apresentação. Então, acho que eu já vou começar a compartilhar a tela. Que aí compartilhar. Perfeito. Vocês conseguem visualizar? Sim, perfeito. Ótimo. Beleza. Então, assim, o título da apresentaçãozinha de hoje, eu comecei falando Watchtower 101, mas depois que eu fui estruturando a linha de pensamento da apresentação inteira, eu decidi renomear para DevOps 101, porque apesar de eu vir aqui com a motivação de falar sobre uma ferramenta específica, a gente precisa entender que DevOps não é necessariamente uma ferramenta. Muitas empresas acham que por elas, sei lá, vão começar a usar Kubernetes, vão começar a usar Docker, e por conta disso elas estão fazendo DevOps. Sendo que o caminho é o oposto, né? O caminho de DevOps é você otimizar processos, e você utiliza as ferramentas para otimizar esses processos. E aí você tem que utilizar a ferramenta certa para otimizar o processo da maneira correta. Então, essa vai ser mais ou menos a filosofia dessa nossa conversa. Então, falando um pouco mais de mim, sou o Vitor Moura, eu coloquei uma foto minha aí antes da pandemia para ver se alguém me reconhece. Hoje eu já trabalho como DevOps Engineer numa startup de São Paulo. Enfim, hoje eu basicamente comecei a equipe de infraestrutura lá, então ele já tinha um produto rodando, já tinha um back-end rodando, mas a parte de infraestrutura e também, consequentemente, a parte de DevOps não estava muito madura, e eu entrei principalmente para fazer esse trabalho de puxar esse amadurecimento, né? Então, em cima disso, aprendi bastante coisa. Em algum determinado momento, eu fiz alguns testes, eu usei o Watchtower para fazer alguns testes internos, então vocês vão entender mais ou menos o contexto no qual o Watchtower se encaixa bem, mas já escutei de pessoas que utilizam o Watchtower em ambientes super acessados, em ambientes de produção que precisam ter um uptime bom, mas o Watchtower é utilizado para fazer uma parte específica do trabalho, então não é uma ferramenta também que você utiliza sozinho, né? Então, eu uso o Watchtower desde 2018, vou contar daqui a pouco um pouquinho da minha trajetória, como que eu conheci o Watchtower, e eu comecei a contribuir para o projeto, um projeto open source, comecei a contribuir no início desse ano, muito por conta do TCC, né? Então, vamos lá. Uma jornada até o Watchtower, né? É todo todo um aprendizado aí de entrega de software de maneira contínua, até que você vai descobrindo as ferramentas para você utilizar. Então, a primeira experiência que eu tive com Continuous Deployment foi em MDS, acho que muitos de vocês também, a princípio, começaram a ver esse tipo de prática nas disciplinas que a gente vê aí no curso, as disciplinas MDS, GPP, e era um Rails API muito simples, para o pessoal das artes aqui do Darcy Ribeiro.
um Rails API e um front-end mobile em React. A parte de Continuous Deployment a gente implementou, né? Foi GPP na época, implementou para API usando o Travis CI e o Heroku. Então, acontecia um commit, esse commit ativava um pipeline do Travis, rodava os testes, linter, e depois acontecia o deploy dessa aplicação no Heroku. Então, se a gente for colocar de maneira gráfica, esse seria o pipeline, né? Então, commit, integração, deployment. Entretanto, às vezes a gente subia uns commits quebrados, a integração contínua não pegava, então ela passava sem falha, e a gente acabava com o deployment quebrado. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente ou tinha que ir lá diretamente e colocar um comando, ou consertar com outro commit para a integração rodar de novo e, eventualmente, esse deployment ser consertado. Então, já é um primeiro pipeline de entrega contínua, mas é um pipeline que, logo de cara, a gente já vê alguns problemas. Então, existem ferramentas mais robustas para que você lide com essas situações em um ambiente que você precisa de alta disponibilidade, que não pode aceitar um ambiente estar quebrado por muito tempo, né? Então, é isso. E já nessa segunda experiência, né, com essa parte de entrega de software, logo depois de MDS eu entrei no Lápis, no laboratório Lápis, e por lá eu entrei na equipe do portal da FGA. Então, o fga.nb.br na época era mantido e desenvolvido por bolsistas lá do Lápis. E, para quem não sabe, o portal da FGA ele é construído em cima de uma plataforma open source, como se fosse uma rede social open source que se chama Nosfero. É um projeto que foi criado em 2007, então, na época, esse projeto já tinha 10 anos de idade. Ele é um monolito, então o back-end e o front-end são na mesma aplicação. O Rails era legado na época, então o código era bastante desatualizado no sentido de dependências, mas era uma aplicação realmente bastante robusta, com muitas funcionalidades confiáveis, né? Então, principalmente para o pessoal da FGA que fazia entrega de TCC na época via portal, que, enfim, postava as notícias por lá, na época quando existia realmente esse incentivo da UNB para ter as bolsas e ter mantenedores, a gente fazia esse trabalho por lá. Então, quando eu entrei nesse projeto, o Nosfero Open Source ele já tinha um pipeline de integração contínua no GitLab CI. Existiam vários pipelines, cada um deles com um nível de teste diferente, porque o nível mais alto de teste, a suite demorava umas 3 horas para rodar. Então, pensa que você desenvolver um software, enfim, você subir um commit e ter que aguardar 3 horas para saber se algum teste quebrou ou não era muito saudável nem muito viável. Então, existiam algumas suítes de desenvolvimento que rodavam alguns poucos testes, né, para ser uma coisa mais imediata, e o core era nesse pipeline mais longo. Então, a princípio era isso. Já a parte de deployment, no caso do portal da FGA, a gente não tinha um pipeline de CD, né, de deployment contínuo, né? Então, a gente primeiro tinha que pegar o Nosfero, o projeto core, colocar o tema da FGA. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco como é que era isso, mas era um processo manual. E depois a gente fazia o empacotamento Debian, quando eu digo a gente, na verdade eram outras pessoas, não era eu na época, e colocava isso numa VM que disponibilizava a aplicação para os usuários, né? Então, a princípio, a gente tinha 2 pipelines separados, né? Um de integração, que era automatizado, né? Então, a gente fazia o commit e rodava os testes, linter e por aí vai. E um pipeline de entrega, que, apesar de ser manual, continua sendo um pipeline. Então, a gente fazia a configuração do tema da FGA, empacotava e fazia o deployment manualmente no servidor de produção. Então, eu tentei explicar nesse slide um pouco mais do que acontecia em cada processo, e aí eu comecei pelo tema, porque isso era essencial para a gente conseguir desenvolver as coisas em ambiente local, então naturalmente eu sabia como que você aplicava o tema da FGA. Então é basicamente você copiar os arquivos do tema na pasta correta, e a partir disso você rodava a aplicação e magicamente aparecia a página do DNB. A parte de empacotamento e deployment, eu não faço a mínima ideia, porque, enfim, na época eu não mexia com isso, e eram poucas pessoas que mexiam, e muito por essas pessoas estarem pegando outras responsabilidades dentro do laboratório, isso estava dificultando a gente manter uma cadência interessante de deployment. Então, como você começa a ter dependências de pessoas, e as pessoas não necessariamente vão estar lá sempre, a gente precisa encontrar uma maneira de resolver esse problema. Então, perceba, é um problema de processo. E aí a gente vai começar a utilizar tecnologia para resolver esses problemas de processo. Então, a parte de empacotamento e deployment,
acontecia de forma manual, então o processo, a parte automatizada era isso, né? Git commit, integração, e o resto era uma bomba para outra pessoa. E na verdade o tema da FGA nem tinha integração, então era só Git commit e já era a bomba direto. Para resolver isso, a gente usou o Docker, então a parte de empacotamento a gente, ao invés de fazer as coisas manualmente, a gente usou um Docker, então a gente fez um container base com o Nosfero Base, né, o Core, e a partir da imagem que a gente fez do Nosfero, a gente construía a imagem do portal da FGA, colocando os arquivos do tema e, enfim, fazendo todas as configurações necessárias, habilitando plugins para que funcionasse tudo certinho. O grande ponto de dificuldade nesse momento foi que, como eu comentei, o Nosfero tinha 10 anos de idade na época e ele não era dockerizado. Então, até mesmo em ambiente de desenvolvimento, a gente tinha muitos problemas com dependência, pessoas, não funciona no meu computador, no seu não funciona, tem que baixar a versão de não sei o quê. Então, a gente já tinha problemas com isso e o Docker veio para resolver essas questões, né? Futuramente eu descobri um nome bonitinho para isso, que é Legacy in the Box. Então você pega o legado, coloca dentro da caixinha e isso facilita toda a parte de configuração de onde você levar esse legado. Então você controla um monstrinho, né? Então você coloca ele dentro da caixa e ele fica lá controlado. A princípio foi isso. E a parte de deployment, na época o pessoal de infraestrutura que fazia parte do empacotamento e de deployment, eles estavam envolvidos com outra responsabilidade, que era realmente começar a testar esse cluster Rancher Kettle 1.6. Então, para quem não conhece o Rancher Kettle, o Rancher Kettle é um orquestrador de containers, que hoje eu acho que ele está abandonado. O Rancher 2.0 já virou a engine, né, do Rancher, virou Kubernetes, então, mas na época o Rancher ainda não utilizava o Kubernetes para orquestrar os containers, então esse era o orquestrador, era um cluster com 3 máquinas virtuais lá na nossa infra, tinha configuração automatizada de certificado com Let's Encrypt, então renovação de certificado, isso tudo era pré-configurado, então para uma pessoa que não estava necessariamente mantendo o cluster, mas que queria só utilizar o cluster para fazer um deployment, era uma coisa muito simples. Você configurava uma imagem, colocava lá a imagem, colocava qual que era o host que você ia utilizar, o seu domínio, o subdomínio, e o certificado era gerado automaticamente e aquilo ficava magicamente no ar. Então, foi uma mão na roda na época isso. Então, a gente tinha 2 ambientes de desenvolvimento e produção. Na época, a gente também utilizou isso para disponibilizar uma parte do ambiente de desenvolvimento para o pessoal da equipe do Nosfero, e produção, a ideia era isso virar fga.nb.br. E esse cluster, só para vocês terem uma ideia, chegou na época quase 100 containers simultâneos. Então, o nosso cluster de máquinas virtuais tinha cerca de 10 ou 15 máquinas, se não me engano. E cada máquina rodava uma aplicação. Então, você sai de 10, 15 para 100 é realmente um salto muito grande, né? Você tinha o poder de rodar 100 aplicações diferentes em uma mesma infraestrutura, né? Que você não está desperdiçando os recursos. Então, a stack que a gente criou na época, ela tinha 3 serviços: o Nosfero, que era a parte web, né, o portal de fato; o Memcached, que era um container que rodava junto com o Nosfero para fazer cache de algumas questões do Rails, algumas coisas do Rails, e o banco de dados PostgreSQL. Então, essa era a nossa stack. Então, com esse deploy no Rancher, a gente podia utilizar algumas coisas do Rancher, algumas funcionalidades do Rancher, para habilitar um deploy contínuo. Então, o cluster Rancher, ele expunha uma API HTTP, que você podia fazer uma request para um desses endpoints, com uma ação de upgrade, por exemplo, e essa ação de upgrade era como se fosse um gatilho para o Rancher atualizar aquele serviço. Então, ele ia realizar o download da imagem Docker que estava rodando naquele serviço e executar um novo container com aquela imagem, e eu apontar o load balancer para esse novo container, e as requisições iam ser processadas, e iam começar a ser processadas por esse container que acabou de ser levantado. E enquanto isso, o outro container era desabilitado. E ele ficava ali disponível também para fazer um rollback se fosse necessário. Então, aquele problema que eu comentei do Heroku que eu tive em MDS, que às vezes a gente subia uma mudança e essa mudança quebrava e a gente tinha que subir outra mudança para consertar. No caso do Rancher, não. Se a gente subisse alguma coisa que tivesse quebrado, a gente podia fazer um rollback enquanto a gente corrigia aquele problema com mais calma, né? Sem ter a urgência de você fazer um hotfix, né? E essa API, na época, a gente utilizou
é um utilitário, né, que a comunidade fez, que chamava Rancher GitLab Deploy. Eu até coloquei o link aqui. Deixa eu ver se eu consigo aí, com o apontador. Então, esse serviço, ele empacotava, era como se fosse um utilitário para você chamar a API do Rancher em pipelines do GitLab. Então, ao invés de você, por exemplo, para você fazer um upgrade de algum serviço, ao invés de você fazer manualmente a requisição e preencher com todos os parâmetros, você poderia simplesmente rodar esse container, dizer qual que era o environment que você queria atualizar, a stack e o serviço, e o container lidava com todas as nuances de autenticação, todas as nuances de formato, de payload e tudo mais. A gente só precisava configurar algumas variáveis de ambiente no GitLab CI, como, por exemplo, o host do nosso cluster, as credenciais de segurança e por aí vai. Então, isso facilitou bastante essa parte de deployment. Então, na prática, a gente tinha um job no GitLab CI que utilizava essa imagem, e quando chegava nesse job, o que acontecia era aquele trigger, né, que eu comentei. Então, no momento que esse script era executado, era acionado esse gatilho aí do cluster e acontecia o upgrade do serviço. Então, era dessa forma que a gente fazia um deploy contínuo, né? Então, de maneira gráfica, fica dessa forma. Git commit, integração contínua. Por mais que tenham várias integrações contínuas de várias imagens, eu acabei colocando em uma só, representando em uma só. Acontecia o push da imagem para um registry Docker, que na época a gente estava usando até o registry do próprio GitLab, e depois disso acontecia o gatilho para o Rancher para falar, Rancher, pode atualizar a imagem, acabei de subir uma nova imagem no registry. E ele fazia esse update. Depois de trabalhar algum tempo no Nosfero, eventualmente outros projetos foram aparecendo, e um deles foi justamente na disciplina de GCS, que eu fiz em 2018. Eu caí no grupo do SIGS, que é o Sistema Inteligente de Gestão de Salas, que era um software para ser utilizado na UNB, para melhorar o processo de gestão de salas, né? Então, na FGA, por exemplo, a gestão de salas era feita de forma, na verdade, na UNB inteira, era feita de forma completamente manual. Pessoas iam lá no papel, os coordenadores de curso preenchiam, eu quero alocar essa turma nessa sala nesse horário, passava tudo para o pessoal da UNB, né, da prefeitura, se não me engano, e eram eles que atualizavam, por exemplo, o Matrícula Web, onde a gente tinha lá a tela onde a gente conseguia ver onde que ia acontecer, por exemplo, a nossa aula. Então, o processo por trás disso era completamente manual e nada digitalizado. Então, a ideia desse software era permitir com que os gestores de salas, com que as pessoas da UNB que fazem esse trabalho tivessem uma plataforma digital para poder digitalizar minimamente esse trabalho, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, ele era um Rails monolito também, o back-end e o front-end era na mesma aplicação. Essa aplicação surgiu em MDS, então, diferente do Nosfero, que era uma aplicação legada, o SIGS já estava com algumas dependências muito mais atualizadas, então era uma base de código até tranquilo de trabalhar. E na época a UNB disponibilizou para a gente, né, para a disciplina, uma máquina virtual para fazer esse deployment. Então a gente tinha um Rails monolito, que não tinha Docker, e uma máquina virtual. Então, bom, o primeiro passo é para habilitar essa entrega contínua aí de incrementos, ao invés de fazer um deployment manual, a gente poderia até fazer no Heroku, mas por ser um sistema da UNB, não seria legal da gente fazer isso em infraestrutura de terceiro, então a gente pensou, poxa, a gente podia fazer um deployment com o Rancher 1.6, que aí a gente dockeriza, coloca lá no cluster e a gente já tem um pipeline mega robusto com uma ferramenta que, enfim, é maravilhosa e resolve todos os nossos problemas. Mas aí vai, o Rancher, apesar dele ter uma robustez muito maior, de permitir com que a gente faça um pipeline mais robusto do que num Heroku no free tier, né, como eu mostrei que eu fiz em MDS, ele tem pontos negativos também. Então, como todos vocês devem imaginar, quando vocês vão mexer com esses grandes orquestradores, você tem que assumir o compromisso de manter aquela infraestrutura. Então, toda a configuração de rede, a parte de Let's Encrypt, estava só utilizando a plataforma, era super fácil, mas para quem configurou da primeira vez, pode não ter sido tão fácil assim, para manter aquilo muito menos. Então, além desse ponto de manutenção, também tinha a questão de que a gente só tinha uma máquina virtual, então os pontos eram o seguinte, uma máquina virtual para manter um cluster inteiro, o cluster ia ter o deploy de 2 containers, que ia ser o Rails monolito e um banco de dados, e ia dificultar a manutenção dos técnicos da UNB.
Então, a gente ia adicionar uma tecnologia nova na stack para eles manterem, o que não é nada interessante, e ainda tinha todos esses outros problemas. Então, é aquilo, a gente não pode usar o Heroku porque é muito simples, ou algum requisito de negócio não é cumprido, mas também se a gente fizer o deployment de um orquestrador robusto que resolve os problemas técnicos, a gente vai criar vários outros problemas. Então, a gente ficou nesse meio termo aí sem saber muito o que ia acontecer. Então, na época, para a parte de desenvolvimento, a gente dockerizou a aplicação e estava utilizando o Docker Compose para fazer o desenvolvimento, e a gente pensou, poxa, a gente precisa fazer algum deployment, nem que ele seja, nem que ele não seja contínuo, a gente precisa fazer um deployment. Então, vamos só adaptar esse Docker Compose aqui, colocar um Nginx, colocar uma configuração de certificado nesse Nginx e fazer o deployment manual disso na máquina de homologação para pelo menos ter algo disponível para a gente. Esse foi um deployment de produção que a gente fez na época. A gente até continuou usando o Heroku, mas era só para desenvolvimento interno da disciplina. Então, depois que a gente tinha esse setup de uma máquina virtual rodando um Docker Compose que teoricamente estava ok para produção, a gente começou a se questionar, poxa, não tem como você fazer deploy contínuo usando o Docker Compose, isso ia resolver o nosso problema, né? Como aluno de GCS, a gente queria aplicar as práticas ideais para o processo, mas também não queria ter tanto trabalho assim. Afinal de contas, a gente tinha várias outras disciplinas, tinha várias outras coisas para fazer, não faria muito sentido a gente deixar esse processo muito complexo, cheio de ferramentas. Então, vamos tentar aproveitar com o que a gente tem. Quando a gente tem uma pergunta, eu acho que todos vocês sabem onde a gente vai buscar, no Stack Overflow. Então, se você for jogar em algum lugar aí no Google, procurando como fazer deploy contínuo com Docker Compose, vocês eventualmente vão encontrar esse post, é um post de fevereiro de 2017, então na época ele já tinha um certo tempo, e era basicamente uma pessoa com o mesmo problema que a gente tinha. Essa pessoa tinha um Docker Compose que estava em produção, e ela precisava fazer deploy contínuo com esse setup. A primeira resposta, a resposta mais votada, começava bem, né, falando, pô, legal, você está com uma configuração bacana aí de Docker Compose, só que logo no início da resposta, o autor ou a autora da resposta já falou, bom, a gente vai usar SSH. Então, no momento que a gente leu isso aí, deu aquele flashback de guerra de todos aqueles momentos onde a gente se aventurava em scripts, em shell scripts, e quando parecia uma coisinha fora do que você tinha imaginado, quebrava, você nunca ficava sabendo daquilo, stack trace não era legal, então é isso, não fazer automação de SSH não é uma das melhores práticas, né, por vários motivos, né. Então, bom, essa resposta aqui a gente já olhou meio torto para ela. E logo depois a gente viu que ela era gigantesca. Então, quando a gente vê uma resposta grande desse jeito no Stack Overflow, a gente, bom, pelo menos dá aquela rolada para baixo assim para ver se não aparece uma resposta mais curtinha. E foi exatamente isso que apareceu. Comparada à resposta com mais votos, tinha uma outra resposta com um voto, que tinha um texto explicativo, um link e um código para você dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente olhou assim e falou, vamos tentar isso aí. Se você olhar mais de perto, é justamente o post que fala do Watchtower. Então, a descrição desse post aí, acho que eu até coloquei aí a tradução. Então, basicamente apresentando o que é o Watchtower, e a tradução para esse textinho aí é o seguinte, seu CI precisa só construir as imagens, subir para o registry, e aí o Watchtower vai consultar esse registry a cada N segundos e automaticamente reiniciará seus serviços usando a imagem mais atualizada. E você só precisa colocar esse código no seu Docker Compose. Então a gente olhou isso aí e era justamente aquilo, Ctrl+C, Ctrl+V disso, colocar no nosso Compose e esperar a magia acontecer. Quando a gente entrou no repositório para ver se era verdade, então a gente entrou no repositório do projeto, e realmente a descrição, essa descrição atualizada, lógico que está traduzido, mas essa é a descrição atualizada do projeto hoje. Então, com o Watchtower, você pode atualizar o seu container em execução, simplesmente subindo a nova imagem para o Docker Hub. Então, essa é a grande filosofia do Docker, do Watchtower, né? Isso enfim, é muito interessante por vários motivos, não só por o nosso caso de uso, né? Então, você pode pensar em um caso de uso que, por exemplo, a máquina que você está fazendo o deployment, ela tem acesso à internet externa, mas a internet, por exemplo, não tem acesso a essa máquina, né? Ela só faz conexões de fora, de dentro para fora, ela não aceita conexões de fora. Então, pensa no seu computador, por exemplo, seu computador pessoal,
se você instalasse um cluster Rancher nele, por mais que tivesse API, como que você faria um deploy contínuo de algo na sua máquina. Então, o Watchtower, ele invertia um pouco esse paradigma e ficava consultando os registries, e isso possibilita você fazer deploy contínuo até em máquinas que estão em redes privadas, né, sem acesso externo, só com acesso à internet. Então, é uma solução bem interessante para alguns casos de uso que até em produção funcionam bem. Então, agora vamos começar a comentar um pouco mais sobre o Watchtower. Essa foi toda a historinha de como que eu conheci. Então, a partir de quando eu conheci, eu vou seguir a ordem cronológica do meu pensamento mesmo. Então, a apresentação está bem estruturada da forma que eu comecei a visualizar o Watchtower. Então, a minha primeira impressão foi isso, magia. Eu preciso entender essa magia. Então, de maneira simplificada, o que eu via era que o Watchtower verificava a cada N segundos uma nova imagem, né, no registry, e caso existisse uma nova imagem, ele ia reiniciar esse container com essa nova imagem. Então, é isso. De maneira gráfica, um pipeline, inclusive foi o pipeline que a gente implementou em GCS, foi isso. A gente fazia um git commit, esse commit passava pela integração contínua, que fazia a construção da imagem e o push dela para o registry, e magicamente a máquina virtual que a gente tinha feito o deploy ia substituir aquele container e o deploy contínuo ia acontecer de forma automática. Então, se vocês perceberem, não tem nem uma setinha ligando o deployment com o registry, né? Porque realmente não tem uma comunicação muito bem definida aí. É só o Watchtower fazendo essa consulta dele. Então, bom, de maneira simplificada é aquilo. Agora, de maneira lógica, depois da gente visualizar esse diagrama e começar a pensar um pouquinho mais, começar a aplicar o que a gente já faz com Docker, a gente pode pensar, bom, a cada N segundos ele vai realizar um Docker pull e vai ver se teve algum download, porque às vezes você faz um Docker pull e não acontece nenhum download. Então, ele faz o cache da imagem no seu computador. Então, era isso que eu imaginava que acontecia. E se acontecer algum download, aí você tem que reiniciar o container, né? Basicamente isso. Como aquele post do Stack Overflow mostrou, é muito simples de você utilizar o Watchtower. Então, esse aqui é um exemplo de Docker Compose inteiro, né? Então, isso aqui é a imagem da minha aplicação principal. E aqui seria as configurações do Watchtower. Então, você basicamente vai colocar o Watchtower, o serviço Watchtower, né? Dizer que ele está usando uma determinada imagem, vai configurar um volume específico, e aí mais para frente eu vou explicar o porquê desse volume, e vai definir os comandos. Esses comandos aqui, vocês podem definir vários, são vários argumentos que o Watchtower aceita, mas esse é o mínimo para funcionar. Então, você define um intervalo de verificação, e é isso. E essa label aqui, que está na caixinha laranja, que eu coloquei no meu serviço, é justamente para habilitar o monitoramento. Então, dentro do meu Docker Compose, na verdade, acho que dentro de todos os containers que estão em execução, o Watchtower vai separar o que ele tem que atualizar, o que ele não tem para atualizar, por meio de labels, né? Então, essa é uma das labels que controla isso. Acho que no final da apresentação eu posso comentar um pouco mais sobre outras maneiras de você controlar, mas a princípio esse é um exemplo básico de como que você usa um Docker Compose, né, com Watchtower. Então, com aquele Docker Compose, se você rodar esse Docker Compose e olhar os logs do Watchtower, é isso que vai aparecer. Então, eu executei em modo debug, né, para ele mostrar as mensagens. Então, a primeira mensagem é que ele vai dormir por alguns segundos para garantir que a API, o cliente do Docker API foi inicializado corretamente. Então, aqui a gente já tem uma dica de que ele faz uso do Docker API. Interessante. O segundo deles, no mesmo segundo, ele vai pegar todos os containers que estão em execução e depois ele lança a mensagem dizendo que não tem containers adicionais do Watchtower rodando. Então aqui a gente já tem uma dica que, por padrão, o Watchtower ele precisa rodar sozinho. Ele não pode ter outras instâncias rodando do lado dele. A princípio, é isso que a gente consegue concluir. E por fim, ele começa a execução do Watchtower e agenda um first run para um determinado horário. Esse horário aqui, ele é 30 segundos depois do horário da mensagem aqui que foi dada. Então, isso aqui vai obedecer o intervalo. Então, o que acontece? A cada intervalo, o Watchtower vai executar uma ação e vai agendar uma próxima ação. Então, é basicamente isso. O próximo, esse é o mesmo log, né? Eu estou só continuando a mostrar a imagem. Então, depois dele ter agendado essa primeira execução, 30 segundos depois, ele vai checar os containers que estão em execução para ver se tem alguma imagem para ser atualizada. Ele encontra os containers que ele precisa monitorar, que ele está monitorando, e realiza o pull da imagem desses containers. Depois que ele realiza o pull, ele lançou aqui no credentials, porque é uma imagem pública, então ele não encontrou credenciais no arquivo de credenciais.
ele conseguiu encontrar a imagem no registry, mas ele não encontrou novas imagens desse container, né, no registry. Então, nesse caso, não aconteceu um update. Aconteceu uma verificação, né, aconteceu um check, mas não aconteceu um update. Então, basicamente isso que o Watchtower faz. E depois disso, ele vai agendar o próximo run para 30 segundos depois, né? Então, 5 horas, 2 minutos e 36 segundos aí. Que é 30 segundos depois do que aconteceu de quando aconteceu esse primeiro check. Então, a princípio é isso. Um funcionamento super simples, bem direto, não tem muita complexidade nisso. Só para vocês terem noção, o container inteiro do Watchtower ele tem uns 14 MB, se não me engano, 14 a 20 MB, então é um container bem leve. Se você pensar numa Raspberry Pi, você pode rodar esse container lá, então é realmente uma solução bastante interessante. Então vamos lá. Algumas das principais funcionalidades que o Watchtower tinha já na época e hoje ainda tem de maneira melhorada, né? Isso aí são as funcionalidades atualizadas. Então, a primeira delas é o update de container de registries públicos ou privados. Então, se você tiver uma imagem em um registry privado e você precisa que o Watchtower faça esse check dessa imagem no registry privado, existe uma forma de você configurar suas credenciais para ele ter acesso ao registry. Ele faz também uma gestão de comandos de ciclo de vida. Isso aí foi uma tradução que eu fiz do termo. Na verdade, o termo que eles usam é Lifecycle Hooks, que são basicamente alguns comandos que você pode querer ou não executar antes de alguma ação que o Watchtower toma. Então, por exemplo, a gente tem esses 4 tipos de comando: pre-check, pre-update, post-check e post-update. O pre-check, como o próprio nome diz, é um comando que é para ser executado antes de todo o check de cada container. Então, eles deram um exemplo lá que às vezes, antes de você realizar um check, você precisa executar um script que faça um sync com algum outro serviço. E aí você pode usar esses lifecycle hooks para configurar esse tipo de coisa. Post-update, pre-update, então, às vezes, antes de você atualizar um container, você precisa que ele desligue, encerre alguma conexão com algum serviço externo de uma forma amigável, né, sem ser direto, porque quando o Watchtower ele derruba um container, ele manda um sigterm para esse container, um sinal de sistema operacional. Então, para algumas aplicações isso pode ser maléfico, né? Então, você pode utilizar esse pre-update para que a aplicação seja avisada antes de que ela vai ser atualizada, para que ela tome as ações necessárias antes de que ela atualize de fato. E a mesma coisa com o post-update e post-check, né? Você precisa, enfim, você precisa reiniciar um banco de dados, você precisa refazer uma conexão com algum outro serviço, você precisa instanciar objetos, enfim, qualquer coisa, e você pode usar esses comandos, né? Esses comandos eles são executados dentro do container que foi atualizado. Então, se você atualizar um container de Django, você pode fazer um manage py e rodar algum comando. Além dessas questões que são relacionadas à parte operacional, ali, técnica de um update de container, o Watchtower também possibilita que você faça um monitoramento desse ciclo inteiro de atualização. Então, tem como você configurar algumas notificações pós-update, então você pode mandar e-mail, mandar mensagem no Discord, mandar mensagem no Slack, avisando que um determinado container foi atualizado. Pelo que eu tenho visto nas issues, nas discussões da comunidade, o pessoal usa bastante essas funcionalidades e acho que os 2 pontos que o pessoal mais usa é realmente a parte de updates privados e de registry privados e essa questão de notificações. Então, são realmente funcionalidades que foram adicionadas ao longo do tempo que as pessoas usam bastante. Então, é uma comunidade que está crescendo, tem bastante gente usando o Watchtower, justamente porque ele está bem no meio do caminho entre uma coisa muito simples e uma coisa muito complexa, então ele resolve problemas para pessoas que estão ali no meio termo, que não precisam nem de um cluster Kubernetes com toda a complexidade dele, mas também não querem, enfim, ter que pagar por um Heroku, ou já tem uma máquina virtual disponível, enfim. Mais uma ferramenta aí para a caixinha de ferramentas de vocês. Bom, voltando àquele assunto do Docker API, né? Então, a gente, olhando os logs, a gente supôs que o Docker não faz necessariamente um pull da imagem. Ele vai utilizar o Docker API para poder acionar esse comando de pull, né? Para poder executar esse pull. Então, para a gente entender um pouco melhor como que isso funciona, essa imagem aqui ela mostra a arquitetura do Docker em si. Então, isso aqui é uma imagem que foi tirada da documentação oficial do Docker.
E a arquitetura o Docker ele é arquiteturado dessa forma, né? Então ele tem 3 grandes camadas, né? Que são o client, o Docker host, né? Que contém o Docker Engine, contém a parte de gerenciamento de containerização, o daemon de containers, onde ele acessa as imagens, onde ele, enfim, controla tudo, e os registries, que são os remotos onde ficam as imagens. Nessa arquitetura, quando a gente diz que o Watchtower faz uso do Docker API, a gente pode imaginar que ele está nessa camada aqui. Então, ao invés da gente, no terminal, ir lá e escrever um comando Docker pull, que no final vai comunicar com essa API, o Watchtower faz isso por meio de um pacote que eu vou explicar daqui a pouquinho também, e ele faz essa chamada via código para uma API do Docker. Então, caso aconteça alguma atualização no Docker Engine, o projeto Watchtower está preparado para lidar com isso, né? Ele sempre vai estar compatível. Então, do ponto de vista de manutenção, é uma ferramenta também que você não precisa ter uma preocupação tão absurda quanto, enfim, com cluster mais robusto. Então, é realmente uma ferramenta, e todas as funcionalidades que a gente vai integrar, a gente sempre tem essa preocupação com pensar nas instâncias que já estão em execução e como que elas vão lidar com essa nova mudança. É importante mencionar também que o Watchtower ele é capaz de se atualizar. Então, por ele ser um container em execução, ele também consegue se monitorar, se você colocar a label certinha nele. Então, se ele visualizar, se você ativar essa funcionalidade, ele visualizar que no registry tem uma versão nova do Watchtower para aquela mesma tag que você está usando na imagem, ele vai subir um novo Watchtower, derrubar o que estava antes, e o anterior vai ser o Watchtower principal, né? Então, por conta disso, a gente precisa se preocupar com todas as alterações que a gente faz para não quebrar uma instância que está em execução. Então, é um ponto bastante positivo. Eu achei muito legal quando eu vi isso na comunidade, na própria arquitetura do Watchtower, dele estar preparado para esse tipo de coisa. E, bom, é isso. Como eu comentei, ele faz as chamadas para o Docker API via código. Então, isso aqui é o arquivo client.go. Então, o Watchtower ele tem vários pacotes. Um desses pacotes é o client de Docker. Então, é como se fosse uma classe, mas não é uma classe, porque é Go Language. E aí, aqui acontecem vários imports do Docker barra alguma coisa. Então, se você acessar esse Docker barra Docker, você vai ser redirecionado para mob barra mob. E aí eu vou explicar um pouquinho mais o que é esse mob, né? Hoje ele é um framework open source para você lidar com containerização, não necessariamente com a Docker Engine, né? Então ele faz uso do containerd dos padrões containerd para gerenciar containers, né? Então você pode, ele é compatível com várias engines de container. Uma delas é o Docker Container, justamente porque o Docker Engine foi a base do Moby Project. Então, foi um projeto criado pelo pessoal do Docker, né, pela comunidade do Docker, e eventualmente eles viram que isso era expansível também para outras tecnologias de container. Então, eles resolveram deixar esse projeto com outro nome, para manter de uma forma mais independente, para que mais pessoas pudessem aproveitar dessas implementações nos mais diversos contextos. Então, o Watchtower utiliza esse Moby Project para listar os containers que estão em execução, para acessar informações de algum determinado container, qual é o estado desse container, quais que são as labels, quais que são os links que tem desse container com outro. Então, por exemplo, se no seu Docker Compose ou se você rodar com Docker Run, tem como você definir links entre containers. E, por exemplo, eu posso definir um link entre o meu container web e o meu container de banco de dados. Se o Watchtower visualizar que tem um link entre esses dois containers, depois que ele atualizar um, ele vai reiniciar o outro, porque ele sabe que é uma dependência. Então, se você utilizar dos padrões de Docker, o Watchtower ele vai funcionar muito bem para essas operações de update, né? Então, além de identificar links, executar novos containers, executar comandos dentro desses containers, enfim, tudo que você pode fazer por meio da linha de comando no comando Docker, o Watchtower é capaz de fazer por meio do Moby Project, né? Por meio de chamadas de código. Então, é dessa forma que o Watchtower se comunica, né? É dessa forma que ele faz o pull de verdade. E aí é por isso que existe esse volume aqui. Então, esse Docker Compose é o mesmo que eu mostrei no slide anterior, só que agora eu vou explicar um pouco mais para que serve esse volume. Então, como o Watchtower se comunica com o Docker API, e o Docker API precisa, por exemplo, se comunicar com
todos os containers que estão executando na sua máquina, essa comunicação tem que acontecer por algum lugar. E ela acontece por meio de um socket, que é o socket onde o Docker está rodando. E essa é a API, a famosa Docker API, né, que o Watchtower utiliza para se comunicar. Então, você faz um volume mapeando o seu socket Docker com o arquivo socket Docker que está dentro do container do Watchtower. Então, na prática, o Watchtower está se comunicando com o Docker que está rodando no bare metal, né, na sua máquina. Então, essa é a grande sacada de como o Watchtower funciona, né? Para ele poder controlar containers e extrapolar o próprio ambiente dele, né? Para ele poder enxergar quem está rodando junto com ele, não dentro dele. Bom, depois de entender todo como que o Watchtower funciona, de entender quais que são as principais funcionalidades, fica com aquela vontade de criar novos feitiços, né, para a gente aprimorar essa magia aí do Watchtower. Então, sempre tem alguma coisa para melhorar. Uma dessas coisas para melhorar é o seguinte: o Watchtower, como alguns de vocês já devem ter imaginado, quando você faz pulls de uma determinada imagem a cada 30 segundos, você tem uma quantidade significante aí de requisições sendo feitas para o registry. E aí, isso aqui é uma imagem que eu tenho no meu Docker Hub, que é um trabalho do meu grupo de desenho na faculdade, e essa imagem tem quase 6.000 downloads, né, 6.000 pulls. Como vocês podem imaginar, essa aplicação muito provavelmente não tem esse tanto de usuário, né? Então a gente usou isso na disciplina, usou para, sei lá, algum teste, eventualmente em outro momento da vida, mas definitivamente não são 6.000 pessoas que fizeram download disso. Então, isso aconteceu porque em um determinado momento eu fiz um deployment dessa aplicação com o Watchtower, e o Watchtower, como ele consultava periodicamente o registry, ele acabou incrementando aí esse número de pulls de uma forma significativa. Como eu comentei antes, o Watchtower ele também se monitora, então vocês podem imaginar que ele faz pulls para o próprio registry. Se vocês forem olhar lá no Docker Hub, o número de pulls que a imagem do Watchtower tem vai estar passou, na verdade, já de 1 bilhão de downloads. Então, e se você for olhar o projeto no GitHub, ele tem cerca de 6.000, 7.000 stars, né? Então, ele acaba quebrando essa métrica, né, que a gente poderia em algum momento utilizar para ver se alguma imagem, sei lá, está famosa ou se tem bastante gente usando, e aí, enfim, a gente consegue visualizar que ele quebra essa métrica, né? Então ela meio que perde um pouco a validade. Então isso é um grande problema. Pulls periódicos têm consequências significativas. E aí vai. Um quase aluno de TCC1 em 2019, chamado Vitor Moura, pensou: como fazer o Watchtower atualizar minhas imagens sem precisar consultar o registry periodicamente? E essa foi a pergunta que basicamente foi a sementinha, né, do meu TCC. Então, a partir disso, surgiu esse TCC1 aí, que eu estou finalizando o TCC2 agora. Inclusive, essa apresentação, muitas coisas para essa apresentação eu tirei dessa parte de desenvolvimento do TCC2, parte de métricas. Então, é basicamente isso. O foco inicial era garantir a integridade das métricas nos registries Docker, mas isso acabou extrapolando para coisas mais práticas, né? Então, não é somente a validade de uma determinada métrica, a gente também está falando de economia de recurso de rede, economia de recurso de hardware, economia energética, né? Que quando você consome mais o seu processador precisa de mais energia, então no fim das contas você consome mais, por mais que seja pouco, mas no longo prazo isso pode se transformar em número grande, um número bastante grande, então é algo que dá para escalar bastante. Então, a princípio, quando eu pensei numa possibilidade de como resolver esse problema, eu lembrei da experiência passada que eu tinha tido com o Rancher, e que o Rancher tinha uma API que eu podia usar essa API como gatilho. E eu pensei, poxa, por que o Watchtower não tem uma API também para ter algum gatilho para eu, enfim, ao invés dele ficar consultando de forma ativa o registry, eu dizer para ele quando que ele deve consultar. Então, isso a princípio permitiria com que a gente controlasse a quantidade de vezes que o Watchtower faz as consultas, né? Então, ok, no trabalho, né, o grande problema era o Watchtower, quando ele faz os pulls, ele aumenta de maneira significativa a métrica que indica a quantidade de downloads, e ele também aumenta o uso de CPU e, enfim, o uso de rede, todos os outros recursos que vocês podem imaginar aí que estão envolvidos. E isso acontece porque nem sempre são feitos pelo Watchtower, eles resultam em um update. Então,
se você faz um check de 30 em 30 segundos, eventualmente você pode até acertar quando que tem uma atualização, mas na maioria das vezes você só vai estar fazendo uma verificação inútil, né? Porque ela não vai resultar numa atualização. Então, é esse tipo de situação que esse trabalho aqui busca resolver, né? Busca eliminar essas situações. Então, a solução proposta, como eu comentei, é implementar um gatilho para update utilizando o endpoint HTTP e adicionar esse gatilho num pipeline de integração contínua para que toda vez que uma imagem for atualizada no registry, o Watchtower seja avisado de que essa imagem precisa ser atualizada no container. Então, essa era a grande filosofia. Então, o processo para isso acontecer, como o Watchtower é um projeto open source, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma issue, explicando qual era a minha ideia, explicando que eu ia utilizar isso no meu TCC, explicando qual que era a situação que eu ia utilizar e para ver se a comunidade tinha interesse. Porque se a comunidade não tivesse interesse, eu ia desenvolver um fork meu só para fazer o TCC, porque eu acredito que é uma implementação interessante, e isso não iria para o upstream. Mas felizmente o pessoal gostou da ideia, inclusive no pull request que foi aceito, tiveram vários comentários, várias revisões. Eu comecei a contribuição em 8 de janeiro e demorou alguns bons meses para isso ser aprovado de fato. É uma comunidade pequena que não tem muitos mantenedores, então as pessoas para revisar eram poucas, e às vezes quando as pessoas revisavam, elas ficavam muito empolgadas com a funcionalidade e, enfim, ficavam dando várias sugestões, várias dicas de o que implementar. Então, uma dessas dicas também que foi dada pelo pessoal da comunidade foi essa parte de autenticação, né? Então, não é simplesmente você expor o endpoint, né? Você precisa garantir com que ele não seja, por exemplo, utilizado de maneira ruim, né, por outra pessoa. Então, a autenticação serve para isso, né? Para que só você que tem a chave de autenticação consiga atualizar o container da sua stack. Então, essa foi uma das funcionalidades que o pessoal sugeriu que foi bastante interessante. Então, depois de várias discussões e revisões, lá para o dia 20 de abril, isso foi aprovado, entrou no upstream, e desde então essa funcionalidade já está disponível no Watchtower. Então, se vocês hoje já utilizam ou vão utilizar o Watchtower em algum momento, essa funcionalidade está disponível. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, pode me chamar também que eu posso ajudar. E é isso. Então, aquele compose que eu tinha mostrado anteriormente, que funcionava na base dos intervalos, né, para o Watchtower ir se comunicando e consultando os registries por imagens novas, mantendo a filosofia de não ter que modificar tanto assim o seu compose ou não ter que fazer muitas configurações para o Watchtower rodar, a funcionalidade de API também ela levou isso em consideração, e então para você executar isso você precisa só definir uma tag HTTP API no seu comando, definir por meio de uma variável de ambiente ou no comando também o seu token de autenticação, né? Então isso aqui, esse token você tem que utilizar na requisição que você está fazendo pro endpoint para você ativar um update, e você precisa expor a porta 8080 ou qualquer outra porta do seu host para que o Watchtower esteja disponível para o mundo externo, né? Ou pelo menos para o seu ambiente de CI. Então, é diferente um pouco daquela possibilidade de você poder atualizar o seu container no seu ambiente local sem ele ter acesso externo, né, sem uma pessoa poder acessar externamente essa instância. No caso da API HTTP, isso não vai funcionar, porque você precisa, logicamente, que esse endpoint esteja acessível para o CI ou para o webhook do Docker Hub. Então, muito por conta disso que a gente não transformou isso numa funcionalidade core, né? Então, é uma funcionalidade que você precisa habilitar, ela não vem habilitada por padrão, mas está aí. Então, um exemplo de trigger, né? Eu fiz um código Python simples aqui, que envia uma requisição para uma instância que está rodando nesse IP aqui, para o endpoint /v1/update, define um token, e é isso. No momento que você envia esse post, aqui ele vai iniciar, aqui são os logs do Watchtower, né? Então, quando você realiza esse trigger, quando você envia essa requisição, ele recebe essa informação e vai executar o processo de check da mesma forma que ele faria se tivesse sido uma tarefa agendada. Então, do ponto de vista de arquitetura, essa modificação ela não impactou
no funcionamento core do Watchtower. Ela impactou apenas na interface que ativa essa funcionalidade. Então, o update em si permanece igual, só que a diferença é que ao invés dele ser ativado por um scheduler, ele é ativado por uma request HTTP. E aqui é um outro exemplo também de quando você faz uma request sem o token, ele vai dizer que o token está inválido e não vai atualizar os seus containers. Então, análise preliminar de como que acontece esse processo de update, né? Porque esse processo, que apesar de eu não ter trabalhado nele, é necessário entender para poder coletar métricas e dizer que realmente a funcionalidade teve um impacto positivo. Então, a princípio, o Watchtower faz as consultas para o registry da seguinte forma. Primeiro, ele envia um head request para o registry para obter a hash da imagem. Quando ele tem essa hash da imagem, get request para pegar o conteúdo da imagem. Então, essa operação de pull, ela acontece no mínimo com essas duas requisições. E isso para qualquer interação Docker, até pelo Docker Client, isso é uma definição do Docker Engine, né? Então, é isso. Para cada verificação de update, ele vai realizar um download de aproximadamente 25 KB. Esse número aí ele ainda precisa ser refinado para o TCC, é um número preliminar, mas a princípio, essas duas requisições juntas, elas pesam 25 KB. Né? Elas fazem o download de 25 KB. Então, isso acontece quando não atualiza nenhuma imagem. Então, só para você pegar os metadados do container e verificar se você precisa fazer um pull ou não, são 25 KB. Então, a gente consegue imaginar alguns possíveis cenários. Um container sendo executado numa máquina com um monitoramento de 30 segundos no Watchtower, em 1 hora você vai ter o download de 30 megas, em 24 horas 72 megas e um mês daquilo rodando, o seu Watchtower vai ter feito o download de 2 gigas e um pedaço aí de dados no seu computador. Né? Eventualmente, lógico que esses dados eles são dados temporários, eles não vão ficar lá armazenados, mas aqui a gente está falando de tráfego de rede. E se a gente tiver 4 containers, o que é super possível, por exemplo, no caso do Nosfero, a gente tinha o container do banco de dados, a gente tinha o container da aplicação, a gente tinha o Memcached, e a gente, eventualmente, no ambiente de produção, vai ter também o Nginx. Então, a gente está falando aí de 4 containers. E se o Watchtower estiver se monitorando, a gente ainda vai ter um a mais. Mas, nesse caso, eu considerei só esses 4. Então, é uma situação super plausível, você definir um check de 30 segundos para sua stack, e aí a gente vai ter a multiplicação desses números todos aí pela quantidade de containers, né? Então, chegando até 8 GB de dados, 8.600 em 30 dias. Então, a gente está falando de uma quantidade significativa aí de dados, né? Dependendo da conexão que você tem. Se você, por exemplo, tem uma máquina virtual que está hospedada em algum provedor que cobra por giga trafegado, ou, enfim, alguma coisa do tipo, isso vai acabar impactando também nos seus custos de infraestrutura. Então, sempre quando a gente está planejando o uso de alguma ferramenta, a gente precisa levar essas nuances em consideração. Porque, enfim, quando a gente é universitário, a gente sempre procura de graça, mas quando a gente vai para o mercado, a gente vê que existe um orçamento, e esse orçamento tem que servir para atender o seu requisito. E geralmente, quando você fica abaixo desse orçamento, você economiza aquilo, você tem margem para, enfim, implementar outras melhorias ou lidar com problemas que podem acontecer eventualmente. Então, é sempre bom você reduzir custos dessa forma. Então, de maneira prática, essa implementação da API, né, eu coloquei uma situação aqui hipotética, onde a gente tem os 4 containers monitorados com um intervalo de 30 segundos, e os desenvolvedores fazem o push, na verdade, de uma imagem nova a cada hora. Então, é uma situação onde deve acontecer um deployment a cada 1 hora de execução, né, de todos os containers. Então, é isso. Tem algumas tabelas aqui, então, só de metadados baixados no modo tradicional, né, nesse modo de intervalo, com 1 hora de operação a gente teria 12 MB, porque ele fica ali monitorando constantemente o registry, mas no modo HTTP API, ele só vai fazer um check por hora, porque acontece apenas atualização de uma imagem uma vez por hora. Então, esse update ia acontecer uma vez no modo HTTP e isso tudo ia dar 100 KB, que são os 4 containers. E aí a gente tem todos os outros números. Então, um dos mais impactantes é esse aí de 30 dias de operação. Então, como eu tinha mostrado, a gente tinha 8 GB e tanto aí de dados baixados nesse modo tradicional, e com a HTTP API a gente reduz isso para 72 MB no mês inteiro. Então a gente reduz em ordem de grandeza
a quantidade de tráfego que está sendo que está circulando aí, que está sendo baixado nesse host, né? E isso acontece justamente porque a gente reduz a quantidade de requisições que acontece para o registry. Então, esse é o grande valor que essa funcionalidade tenta entregar. Então, depois dessa história toda, acho que bato muito na tecla, né? É uma solução que já estava implementada no Rancher, é um trigger que você pode dar a partir do seu CI, ok, mas por que a gente implementaria isso no Watchtower? Tipo, poderia ser só para ter mais uma opção para as pessoas utilizarem, mas na prática, isso impacta no processo, isso impacta nos recursos que um time está utilizando. Então, sempre que vocês forem tomar decisões tecnológicas, sejam elas de decisão de tecnologia, decisão arquitetural, é interessante que vocês analisem o impacto disso no processo. E às vezes, você reduzir, por exemplo, a quantidade de dados trafegados, isso pode impactar negativamente na manutenção que você tem que ter para você expor esse endpoint. Então, às vezes, até não vale a pena. Às vezes, vale mais a pena você ter mais gigas trafegados do que enfim, só colocar essa funcionalidade para rodar aí e assumir que vai funcionar lindamente. Então, acho que esse é o grande pensamento crítico que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa apresentação. Então, por fim, o pipeline com o Watchtower em modo HTTP API, ele vai funcionar muito parecido com o que era o Rancher, né? Então, o Rancher ele tinha esse gatilho aí para ativar o pull deploy, e o Watchtower funciona da mesma forma. A grande diferença é que o Rancher ele vai ser utilizado para ambientes onde você precisa executar muito mais containers, onde você precisa de funcionalidades como rollback, por exemplo. Quando eu estava implementando essa API, muitas pessoas sugeriram a implementação de rollback, mas no fim das contas, os mantenedores e a própria comunidade também decidiram que, olha, se você está querendo utilizar o Watchtower e você está precisando de rollback, muito provavelmente você não deveria estar usando o Watchtower. Se você precisa de um uptime elevado, né, você não pode ter downtime nenhum, e o Watchtower ele tem um certo downtime, porque quando ele derruba um container para subir outro, esse meio tempo e até o tempo de inicialização do container, aquilo fica indisponível, né? Então, se você não tem margem para lidar com esse downtime, muito provavelmente você está utilizando a ferramenta errada. Então, é isso. Muitas funcionalidades também no Watchtower, elas levam em consideração o nicho no qual a ferramenta está encaixada. O Watchtower, ele tem essa filosofia de ficar no meio termo entre algo muito simples e algo muito complexo, porque é necessário que exista uma ferramenta para preencher esse espaço. Porque, enfim, se não fosse o Watchtower, a gente teria muitas pessoas ou usando ferramentas que são insuficientes ou ferramentas que são muito mais complexas e robustas e custosas do que elas precisam. Então, é isso. E para fechar aqui, tá chegando no finalzinho já, inspirado no Rancher GitLab Deploy, que foi a ferramenta que a gente utilizava naquele pipeline que eu mostrei do Rancher, que era uma ferramenta para você colocar no GitLab CI e não ter que lidar diretamente com a requisição, com a parte de autenticação. Eu fiz essa ferramenta aí, que é o Watchtower GitLab Deploy, eu até mostrei para a comunidade, o pessoal gostou bastante, e viu bastante utilidade, porque isso realmente elimina um dos problemas que essa API HTTP traz, né, que é a complexidade para você se comunicar com a interface. Você ter que saber exatamente qual request mandar, com qual payload, para qual endpoint, como que faz a autenticação, isso tudo, ao invés de você olhar na documentação, você pode simplesmente deixar essa imagem fazer para você. Então, no seu GitLab CI é só você copiar e colar isso aí e definir algumas variáveis de ambiente, que é justamente as mesmas do Rancher, o host que está executando a sua instância Watchtower e a sua credencial, e isso vai ser suficiente para ativar esse gatilho do Watchtower, né? Então, mais uma magia aí que a gente adaptou de outra tecnologia para o Watchtower que faz bastante sentido. E, por fim, fica aí o convite para quem quiser contribuir também para o Watchtower. É uma comunidade que eu tenho gostado bastante assim, de trabalhar. Minhas contribuições não foram somente de código, inclusive eu tenho contribuído muito mais com resolução de issue, documentação, revisão de pull request do que qualquer outra coisa. As funcionalidades que eu fiz foram pontuais, então foi essa da API. Eu arrumei algumas questões do Docker também, da parte de CI do próprio Watchtower, da construção do próprio Watchtower para o pull no Docker Hub. E eu havia comentado também que o Watchtower, a princípio, ele não permite com que você execute duas instâncias, e aí eu configurei
eu fiz uma funcionalidade que define escopo de monitoramento para que exista mais de uma instância Watchtower rodando. Então, eu posso rodar 2 instâncias na mesma máquina, mas para cada instância eu vou definir um grupo de containers específico que eu quero monitorar para cada uma delas. Então, ela não usa somente aquela label de monitoramento. Ele também vai utilizar essa label de escopo. Então, sei lá, eu posso definir vários projetos, sei lá, fga.nb.br é um escopo, e o SIGS é outro escopo. E eu posso fazer o deployment dos 2 na mesma máquina, e cada instância vai monitorar um escopo. Então, essas foram basicamente as funcionalidades de código que eu desenvolvi. Então, convido vocês aí para quem quiser desenvolver, né, para quem quiser aprender GoLanguage. Quando eu comecei a contribuir para a plataforma, eu comecei por conta do meu TCC, eu não sabia nada de GoLanguage, então é uma ferramenta legal, uma plataforma legal para você começar a aprender essa linguagem, principalmente porque é um código que não é um código muito simples, é um código que segue as boas práticas da comunidade Go, que segue muitos padrões arquiteturais de Go, usam e abusam de várias nuances que a GoLanguage tem. Então, é muito interessante também para o aprendizado de GoLanguage, para quem estiver interessado aí. Então, é isso aí, pessoal. Finalizo aqui a conversa que eu tinha com vocês hoje. Acho que agora não sei qual que é a dinâmica, se a gente abre para perguntas ou se... Valeu, Moura. Muito boa apresentação. É isso. Muito bom, Moura. Acho que a gente pode passar para perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas, se quiser abrir o microfone, colocar no chat, fiquem à vontade. Eu só queria comentar, eu agradeço aí, Moura, pela apresentação e agradeço pelas atualizações do que vocês estavam fazendo no portal, que eu não tinha ideia de algumas coisas. Então, agora eu sei mais ou menos o que funcionou e o que não funcionou, porque não funcionou. Exatamente. Agora tem todo o motivo aí. Agora ficou mais claro, vamos dizer assim. Mas aquela época foi muito conturbada, né? Vamos dizer assim. Foi. A gente acabou perdendo a equipe, enfim. Mas muito bom. Gostei da atualização aí desse contexto. Então, vamos lá. Pessoal, quem está aí na turma, tem alguma pergunta específica para o Vitor? Querem comentar? Alguém já usou o Watchtower? Quem está aí trabalhando com alguma tecnologia de deploy? Sim, não? Aí tem alguém, o Guilherme só elogiou, por enquanto. Uhum. O de Lira. Sim. Bom, se ninguém tiver pergunta, eu quero fazer só alguns comentários e uma pergunta, então, Vitor, para começar, para a gente abrir lá. Você tem usado o Watchtower para deploy em alguma coisa de empresa, junto com ferramenta? Tirando essas disciplinas? Em um determinado momento, eu tive que fazer um teste com o Nominatim, que é uma plataforma open source da comunidade do OpenStreetMap, né, que é como se fosse uma instância do OpenStreetMap. E como essa plataforma ela exigia que você carregasse muitos dados nela, então você tinha que carregar um dataset, sei lá, do mapa do planeta inteiro, sei lá, da América do Sul inteira, da América do Norte inteira. São datasets bem grandes e lidar com isso na estratégia de containerização que a gente tem hoje e adicionar não só custo, mas também um overhead de manutenção muito grande. Então, nesse caso específico, para fazer esse teste, eu utilizei uma máquina virtual mesmo, e para fazer o deploy contínuo dessa instância do Nominatim, eu utilizei o Watchtower. Mas a princípio foi para ambiente de desenvolvimento, porque no meu atual contexto, o Watchtower não se encaixa tanto assim. No meu atual contexto, eu preciso de orquestradores mais robustos. Então, hoje a gente está usando o Amazon ECS, Elastic Container Service, que é como se fosse uma grande abstração do Kubernetes. Tem várias, assim, já dando fazendo uma crítica em cima do ECS, ele tem várias desvantagens em relação ao Kubernetes, mas tem uma grande vantagem que ele é autogerenciado pela Amazon. Então, a princípio, como a gente está com uma equipe de infraestrutura mais reduzida, a gente tem que focar muito mais em selecionar ferramentas que resolvam o nosso problema e que possibilite com que a gente, no futuro, possa adotar alguma coisa mais flexível, mas que no momento não cause tanto overhead de manutenção. Então, é aquele balanço entre você entregar valor
naquele momento e seguir o que está na moda, né? Eu poderia muito bem colocar um cluster Kubernetes, porque está todo mundo usando Kubernetes, mas aí eu ia ter uma bomba gigante na minha mão, né? Que seria a manutenção disso tudo, junto com todos os outros pontos, os outros problemas que a gente tem que resolver. Então, Sim. a princípio foi isso. Eu fiquei sabendo também de em uma outra empresa, teve um data engineer que estava precisando que fez o deployment de uma determinada ferramenta de data engineering para fazer como se fosse um data mining, não sei o que era exatamente no contexto, mas, enfim, era um data engineering de uma escala até significativa, e para manter essa versão desse runner atualizado, não era um runner que, por exemplo, ficava acessível para os clientes finais, era um runner interno para fazer um pipeline de dados, e aí esse runner precisava estar atualizado. Então, para esse contexto, foi utilizado o Watchtower, e se não me engano, eles até utilizam Kubernetes. Então, como o Watchtower ele faz a comunicação dos containers, com os containers por meio do Docker API, a princípio, todas as tecnologias que fazem a orquestração por meio do Docker API, é possível que você utilize o Watchtower nesse contexto também. Então, por conta dessa adoção dessas arquiteturas, fica bem mais fácil de você aplicar o uso em vários contextos, né? Então, esses são os dois casos que eu soube de Entendi. brasileiros, Não, né? certo. Brasileiros. Não, isso é muito interessante. Eu acho que tem vários aspectos que você comentou também de deploy em empresa, né, com o seu caso principal aí de economia de dados. Isso é bastante significativo, né? A gente sempre comenta aqui na disciplina. Às vezes estamos aqui no meio acadêmico, sei lá, pega uma conta gratuita lá do DigitalOcean, né? Tem uns créditos aqui, outro ali e tal. E é tudo muito pequeno, porque assim, é uma gratuidade, sei lá, de $20, $50. Quando você vai à empresa, você está falando de milhares, né? Você está falando em outra escala. Então, essas economias, de fato, elas fazem muita diferença, né? E por isso que todas essas soluções importam tanto, né? Então, eu acho que é bem interessante. Eu queria pegar aí o seu caso para ressaltar para todo mundo que está aí na disciplina, né? De quanto de melhoria que a gente tem ainda para avançar nas ferramentas de pipeline de DevOps de modo geral, né? Que é algo que está muito, muito em voga no mercado, mas tem muita coisa para fazer. Então, por exemplo, de tema de TCC tem vários aí, né? Cada um pode pegar uma melhoria pequena, às vezes parece uma coisa pequena, mas depois que você vai ver e se envolve na comunidade, que eu acho que é o seu caso, né? Só comentando aqui, Vitor, eu lembro que no início do TCC você comentava, não, mas é só isso que eu vou fazer e tal? Não, vamos fazer, vamos ver o que dá o impacto, faz o commit, começa a entrar na comunidade, daqui a pouco você vai ver que vira uma bola de neve, quer dizer, tem um impacto, tem muita coisa para fazer, né? Tem muitos detalhes importantes e que não é tão simples assim e que tem um benefício, né, para a comunidade. Acho que é um ponto interessante aí. E também o que eu vejo também do trabalho, desculpa aí, Moura, atrapalhar, mas é que de contribuição é porque a gente vê muito os ferramentais, mas a gente vê muito para grandes empresas, igual tem o Kubernetes ali, que às vezes resolve o problema de uma grande empresa, mas para uma empresa, para uma organização, para uma startup de pequeno e médio porte, é overkill. Alguém que está querendo validar, por exemplo, startups que estão começando, elas só querem validar o produto delas, elas não têm orçamento, elas não têm recurso para manter uma infraestrutura robusta para milhares de usuários, até porque essa startup não vai ter milhares de usuários. Então, são momentos, né? São momentos. O ponto é que a gente acaba tendo muito mais contato com contextos muito grandes, porque é isso que vende clique, né? É isso que vende claps no Medium, então é isso que a gente vê, né? Então a gente não enxerga muito a parte, assim, o meio termo justamente, né? Eu fui conhecer mais desse contexto só por conta do Watchtower. Tem muitas pessoas que utilizam o Watchtower em ambiente de produção, e aí, assim, não sei dizer exatamente quais são e como que é o contexto dessas pessoas, mas eu consigo imaginar. Enfim, empresas pequenas do mundo todo que, enfim, a infraestrutura delas é a máquina virtual, 2 ou 3, tem uma instância de Watchtower em cada uma delas para fazer o update dos containers, e as pessoas trabalham recebendo, sei lá, update de atualização pelo Discord. A gente já viu prints assim de gente debugando coisa lá que o pessoal enviando print do Discord com os logs lá do Watchtower. Aí a gente conseguiu, enfim, orientar melhor, mas
é muito interessante ver que, principalmente sentir que a ferramenta que você está trabalhando é uma ferramenta que está sendo usada em produção por várias pessoas, né? Acho que esse ponto também é muito importante, né? Que eu visualizei bastante na comunidade. Por ser uma comunidade pequena também, ela é super aberta, então é super tranquilo de começar a contribuir com qualquer coisa. E tem mais dois comentários que eu tenho, assim, um é essa questão, né, da infra ser overkill, né, e às vezes ser complexa, por exemplo, no próprio laboratório, no LAPS, né, o bom é que nós estamos dentro de um contexto acadêmico, né, então o que acontece? A nossa infra é muito pequena, né, são 4 máquinas lá, 4 lâminas que têm um certo poder de processamento e tal, mas de qualquer maneira, assim, vocês como alunos, né, você, o Diniz e vários outros que vieram antes, o Luan e muitos outros, Miranda, trabalharam muito com né, coloca o Rancher, coloca isso, coloca o Kubernetes e tudo mais. Porque a gente está no ambiente de laboratório e vocês estão experimentando, né? Sim. Mas a gente vê, por exemplo, o seguinte problema. De repente, um aluno que estava fazendo aquela infra configurando sai e a infra ficou lá. Só que essa infra, por exemplo, com Kubernetes, ela normalmente ela assume que você está numa infra que não acaba energia nunca, e não é a nossa realidade. Né? Aí cai uma infra dessa, né, que ela está funcionando maravilhosamente bem, que você consegue colocar centenas de containers e tudo mais, só que a nossa energia cai a cada tantos dias, né, nessa realidade da faculdade. E aí fica essa dificuldade da gente ir lá, da manutenção, liga. Ah, não, agora deu problema na VM tal, que liga o cluster, que não sei o quê, porque deu crash, deu problema de energia, né? E o no-break não estava mais funcionando, tem que comprar outro no-break, não tem recurso e tal. Então, né, assim, a gente fala, né, de toda essa infra complexa, mas às vezes, eu estou dando o exemplo do laboratório da universidade, mas isso pode ser realidade de startups, né? Que não tem condições de colocar infra e tudo mais. Então, isso é muito interessante. E o outro comentário que eu queria fazer é aquilo que a gente comentou, acho que na semana passada, do Docker, que agora está limitando os pools, não é isso? Se você quiser comentar um pouco sobre isso, vou comentar. Não sei se todos estão sabendo aí, quem está atualizado, mas eu vou ver se eu encontro os números aqui, mas a princípio eu recebi e-mail do Docker. O Docker Hub, eles anunciaram já faz alguns meses alguns limites para pool que acontecem nos repositórios, né? Então, se você está numa conta não autenticada, né, você está consultando um registro público, você tem um limite de pools que você pode fazer por hora, por exemplo. Aí, se não me engano, eles reduziram... Olha o tanto de comentário aqui nas últimas horas. Tá pegando fogo aqui. Eu tô com o e-mail aqui do Docker também. Acho que são 100 requisições a cada 6 horas para... Isso, exatamente. 100 pools a cada 6 horas. A cada 6 horas e 200 pools a cada 6 horas para contas autenticadas, mas no nível gratuito. Então você só tem pools ilimitados, né, se você fizer o pagamento lá, fizer a assinatura do Docker Hub. Então, essa notícia, tipo assim, a princípio, a gente, do grupo de mantenedores, a gente discutiu, analisou como é que funcionava a parte do Docker, e a princípio, no próprio reporte do Docker Hub sobre esses limites, estava dito que requisições do tipo head não entrariam nessa cota. Então, eu até expliquei nos slides, né, que quando o Docker Engine vai fazer um pull de uma imagem, primeiro ele faz uma request head, do tipo head, que vai pegar só o head, ele vai receber só o head da requisição, ele não recebe um payload junto, e nesse head tem a chave identificadora daquela imagem, né? E aí aquilo identifica a imagem unicamente. Então, essa requisição ela é o suficiente para saber se você vai ter um download ou não na próxima request. Então, se a chave que você tem na sua máquina é diferente da chave que você pegou, enfim, nessa requisição head, você sabe que na próxima você vai ter um pool de verdade, né? Então, a princípio a gente ficou despreocupado, falando, não, beleza, o Docker API ele faz essa consulta, ele faz esse match primeiro para ver se precisa fazer a segunda e é isso aí. E beleza, ficamos de boa, tinha até uma issue aberta sobre esses limites, aí o Simon, que é o mantenedor,
o geralzão, ele pegou, respondeu e falou, não, tá tranquilo, a gente analisou, ninguém deve ter problema. E fechou a issue. 2 dias depois, alguém reabriu a issue, postou uma print do Discord. Aí depois veio outra pessoa e postou um monte de log falando que tinha atingido o limite. E usuários do Watchtower. E a gente ficou, eita, e aí, o que tá acontecendo? No fim das contas, o Watchtower, ele não lida exatamente com essa parte de consulta, porque, como eu falei, ele utiliza o Docker API para fazer isso. A gente imaginou que o Docker API fizesse esse check, mas o Docker API não faz esse check. Então, hoje tem uma issue ou um pull request aberto lá no Mob Project de pessoas tentando implementar esse check para tentar, enfim, otimizar minimamente essa operação de pull. Então, hoje a gente está vendo problemas com o Watchtower. A recomendação de quem usa o Watchtower hoje em modo de intervalo é de aumentar esse intervalo para que... Para não atingir o limite das... Para não atingir o limite, horas, exatamente, que faça requisições autenticadas de forma temporária para poder, enfim, passar por esse período. Inclusive, uma das sugestões que eu acabei dando até na thread aqui, um dos usuários, ele tinha um requisito interessante. Ele precisava que um dos 2 containers que ele monitorava precise atualizar mais do que o outro. E ele poderia, poxa, eu posso reduzir o intervalo, eu posso aumentar o intervalo de um deles, mas do outro não. Isso seria o suficiente, mas como que eu faço isso no Watchtower? E aí, a princípio, o Watchtower não tem essa configuração de, olha, para esse container eu quero esse intervalo, para esse container eu quero o outro. Então, já abre uma brecha aí para quem está escutando e está precisando de tema de TCC. É uma funcionalidade, né, uma funcionalidade interessante para se desenvolver por lá. Mas eu sugeri que, de forma temporária, essa pessoa fizesse uso de 2 instâncias do Watchtower, que foi justamente a funcionalidade de escopo que eu implementei há algum tempo atrás. Então, e essa funcionalidade de escopo eu nunca utilizei. Isso aí eu estava olhando nas issues antigas e tinha um cara lá que deu uma sugestão disso, tipo, falando, eu não consigo rodar 2 instâncias. E aí eu cheguei e comentei, mano, eu vou implementar o que você quer aí. Aí ele ficou felizão, eu demorei 3 meses para fazer, mas aí eu fiz. E aí tá lá implementado. E agora o sujeito aí que precisa customizar os intervalos de cada imagem pode usar 2 instâncias de forma temporária, enquanto o pessoal do Mobi Project não implementa essa otimização aí dos pools. Mas a princípio tá meio caótico, assim, porque ninguém imaginou que fosse acontecer esse problema justamente pela forma com a qual o código fonte do Mobi está estruturada. Mas está acontecendo. Então descobriram o problema lá e está todo mundo correndo contra o tempo para poder resolver essa situação toda. É uma política que dá um reverstress enorme, né? Uma mudança de política, vamos dizer assim, de um serviço, né? E que todos nós estamos suscetíveis a isso. Quer dizer, a empresa, o mantenedor do Docker Hub, ele está lá e ele precisa se manter. Então, pode simplesmente deixar, né, à vontade de qualquer maneira, porque ele paga as contas de infra, de taxa de transferência, conexão, internet, tudo, e está todo mundo usando à vontade, né? Pois essas questões chegam sempre, né? Todas essas mudanças. Sim. Essa questão do limite, ela não aconteceu só no Docker Hub, então o Docker Hub resolveu limitar a quantidade de pools. Agora o GitLab CI, por exemplo, o GitLab Registry, na verdade, ele continua sendo gratuito, até onde eu tinha visto ele não tem esse limite de pools, mas ele, por padrão, ele exclui imagens muito antigas, por exemplo. E se você não desabilitar essa funcionalidade, ele vai excluir as imagens que estavam lá. Então, e eles, assim, a não ser que, talvez eu tenha deixado passar um changelog aí, mas pelo menos para mim foi bem inesperado, assim. Certo dia eu fui fazer uma atualização lá no registry manualmente e tava lá essa configuração lá, essa imagem vai ser deletada em 2 dias. Eu falei, uai. Aí fui olhar as configurações e aí eu tinha que manualmente dizer, olha, eu quero manter todas as versões dessa imagem. Justamente para economizar recursos. É aquela questão, né? Alguém está pagando pelo espaço, né? Exato. E é tudo muito recente. Tipo, essa questão de Docker, de registry, isso do ponto de vista assim, de história da humanidade, é algo muito recente. Então, a gente ainda não conseguiu fala da humanidade, chegar... não. Fala da história da informática, que é recente. Da informática. Exagerada da informática, mas tá, bom. Pode ser. Pode ser. É muito recente, então a gente está começando a enxergar esses limites agora. Então, por exemplo, repositórios grátis aí no GitHub, eu não sei se vai ser para sempre isso, né? Porque a princípio você pode subir
arquivos lá indefinidamente, né? Então, o próprio GitLab já limitou a quantidade de runners, né, que você pode fazer, ou quanto tempo você pode usar recentemente, gratuito, enfim. A coisa está crescendo de um jeito que eles precisam pagar as contas, né, vamos dizer assim. Então, quem é que vai financiar isso é sempre um problema. E quanto mais uso tem, né, quanto mais gente usando, mais vai ter que ter alguém pagando essa conta, né? Nada exatamente. E a gente continua fica cada vez mais dependente dessas plataformas também, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente vê, né, assim, quando a gente sai da faculdade e começa a ver empresa, por que empresas pagam por esses serviços, né? Porque esses serviços são essenciais no seu funcionamento e a empresa, às vezes, é muito mais barato pagar essa conta, né, de um data center, de uma cloud, qualquer coisa assim, do que você, sei lá, vou manter uma infra aqui local, né? Aí você começa a ter máquina, a máquina fica desatualizada, você tem que atualizar, você tem que manter no break, tem que manter gente trabalhando ali, fazendo, e isso acaba ficando muito caro também, né? Então é bem interessante, assim, quando a gente vê, né, essa questão no mercado, a problemática que né, o quanto que isso custa, né, manter. A tomada de decisão é completamente diferente, pelo menos a impressão que eu tive, é completamente diferente do que eu tinha, por exemplo, na universidade, né? Então, na universidade tinha que ser gratuito e tinha que ser massa de trabalhar. Era isso que tinha que funcionar. Eram esses os padrões, né? Esses os requisitos. E aí, quando você vai para o mercado, você vê que é outra coisa. Assim, você tem que pensar, ok, a gente pode até pagar isso agora, porque a gente manter uma infra agora vai ser muito mais caro, a gente vai lá e contrata. Mas aí tem outras questões também, como, por exemplo, e se no futuro a gente precisar migrar dessa tecnologia para outra? O quão difícil vai ser isso? Quão custoso vai ser isso? Então, é sempre um balanço de muita coisa. Então, o quanto que a gente fica dependente daquilo, mas o quanto que aquilo dá de benefício a curto prazo, é um jogo interessante. E às vezes é bem menos técnico do que as pessoas imaginam, assim. Então, é legal. Eu gosto. Tô feliz. Mas é isso que vem com a experiência, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. Sair para o mercado, você tem outro mundo, assim, a desbravar. Mas muito bom, Moura. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, ninguém tem dúvida, não? Podemos fazer uma prova sobre isso? Ver se está todo mundo acordado. Fazer um teste relâmpago, né? Vamos dizer assim. Muito bom. Bom, se não temos perguntas sobre o assunto, acho que já estamos com 1h30 de aula ao vivo aí.